Sem tirar os confetes do momento festivo, Edilson, só quebrando aqui o protocolo um pouquinho, porque mais uma vez, neste final de semana, tivemos incidentes relacionados a vândalos transvestidos de torcida. E quando leva o nome de organizada, só lembra uma coisa, o crime organizado, porque torcida não precisa levar esse nome. Então, novamente, a TUI, que é a torcida uniformizada Imbatíveis, e a Bamor, que é a torcida do Bahia, eles marcaram via aplicativo o encontro para a briga de ontem, então foi algo planejado, a barbárie que ocorreu na tarde deste domingo, com vários torcedores feridos. E se você pegar, Edilson, ao longo da história, principalmente da história recente, nenhum torcedor se envolveu em algo desse tipo. Mas torcedores de torcida organizada sempre estiveram envolvidos em casos deste tipo. O Bahia emitiu nota, o Vitória também, mas as punições até então não vieram de fato e verdade, nem diante daquele atentado terrorista que ocorreu com o ônibus do Bahia em fevereiro. Os responsáveis seguem impunes diante daquilo que aconteceu. Ontem, aproximadamente 52 membros desta organizada do Vitória foram detidos e liberados na sequência também. Então, diante de tudo isso que aconteceu em 2022, o Vitória se questiona, o Bahia também questiona. Vai esperar acontecer mais o quê? E lembrando, Edilson Oliveira, que é por conta da TUI, da Bamor e de outras organizadas que hoje o torcedor do Bahia, o torcedor do Vitória não podem mais assistir um jogo com torcida mista no Manuel Barradas, nem na Arena Fonte Nova. Então, reforço meu apelo que foi feito pela equipe do Vitória e também pela equipe do Bahia, e que o Ministério Público, o mesmo Ministério Público que proibiu torcidas mistas na Arena Fonte Nova e também no Barradão, que busque de fato e verdade punir os criminosos que vestem camisas que não são camisas de time, são camisas organizadas e que remetem ao crime organizado, porque o que a torcida organizada faz de diferente? Nada, a não ser a parte de crimes, a parte de violência, porque o torcedor é o torcedor normal que vai e canta, é o torcedor que faz ação social, é o torcedor que apoia. E o torcedor organizado, o que ele faz? Atos como este que vimos ontem, como estamos acompanhando também nos últimos anos. E quando o primeiro for verdadeiramente punido, a tendência é casos como este deixem de acontecer, porque enquanto houver impunidade, casos mais agressivos irão acontecer e a parte bonita do futebol vai ser deixada de lado. Fica aqui a minha chateação novamente em torno disso. Pois é, não, lamentável, né? Cenas realmente repugnantes, né? A gente fica triste. Um momento. E uma coisa interessante, eu estava vendo, né, as notícias sobre esses casos. Isso começou lá no jogo Bahia e Vasco, né? Começou, na verdade. Essa rivalidade já existe há muito tempo, mas eu falo com relação. Culminou aí nessa tragédia desse fim de semana, mas as informações passadas de que havia no jogo Bahia e Vasco, quando a organizada do Bahia se preparava para ir para o estádio, a organizada do Vitória, né, acabou fazendo uma emboscada e tomando o material desses torcedores, ou se é que se podemos chamar de torcedores, né? E dessa vez veio o troco, né? Só que o troco é aquela coisa que a gente não admite em hipótese alguma. Pelas redes sociais, a polícia já fez a captação dessas conversas, eles marcaram, porque o Bahia jogou no sábado à noite, então geralmente o torcedor só vai vestido, geralmente organizado, no dia de jogo do time. E eles marcaram lugar, marcaram horário para fazer aquela barbárie. E os do Vitória, em nenhum momento pensaram em ir para o estádio apoiar o time, não. Pensaram em cometer a barbárie que cometeu ontem. Então, seriam o quê? Par de famílias, mães chorando, filhos chorando, sem o seu ente querido por conta do futebol, não. Por conta de criminosos que utilizam aí como pano de fundo o futebol para cometer seus atos absurdos.
Pois Então, é, e a gente não viu seja aquelas esse tipo de cenas torcedor. lamentáveis, 3 torcedores gravemente feridos, 53 detidos, né? E é inadmissível. Aonde vamos parar? É isso que você quer para a sua vida? Aí eu falando direto aí para esses torcedores que ainda se envolvem em tais situações, é assim que você quer torcer pelo seu time, incentivar seu time dessa forma? E no sábado, Edilson, a torcida uniformizada, eu não sei se é Garra, Canto Rubro-Negro, foi uma torcida do Vitória. Assinou um ataque com o Ministério Público e quando é no domingo, uma outra torcida organizada faz esse tipo de situação. Então, assim, tem Lamentável. que haver punição e punição severa para que as pessoas, né, não se sintam encorajadas a continuar cometendo esse tipo de situação. Pois é, né? Inadmissível, absurdo e que os envolvidos paguem pelo crime cometido, né? Porque ali não, como você falou muito bem, não são torcedores, são criminosos travestidos ali de torcedores, né? Vestido de torcedores, mas na verdade são criminosos. O que eles estão praticando é crime e deve ser punido com o rigor da lei, né? Tomara que não abrandem aí E não para tenho que esses criminosos. defender disso, torcida organizada. Vou aqui ser contra, veemente contra, até que me prove o contrário. A Bamor voltou, acho que foi no jogo do Vasco, aí a ter autorização para ir para o estádio e fez o quê? Festa, mosaico e tudo. Diante do que eles fizeram, do que membros deles fizeram. A torcida do Vitória atua e também voltou, acho que foi no último jogo da fase classificatória, e com um jogador até no meio destes torcedores. Então, os próprios clubes que emitem nota são os clubes que também apoiam, até financeiramente, muitas vezes, essas organizadas. Então, são coisas que precisam ser revistas também. As torcidas organizadas não devem ser patrocinadas de nenhuma forma por nenhum torcedor e em nenhuma hipótese. O torcedor não precisa de organizada para torcer, para apoiar, para cantar, para fazer ação social e para ajudar o time. Pois é, e ainda complementando essa informação, né, a polícia já identificou e está procurando o dono do carro que foi filmado atropelando torcedores nesse conflito, né, nessa barbaridade que a gente viu entre Imbatíveis e Bamor no último domingo. O veículo foi identificado, palavras aí do delegado, já temos a identificação do proprietário e já temos confirmação que era o autor. Ele se encontra até o momento foragido, disse o delegado Jorge Figueiredo nesta segunda-feira em entrevista coletiva da Polícia Civil. 2 pessoas foram autuadas em flagrante por tentativa de homicídio. Acrescentou aí dizendo que o carro já foi apreendido e passou por perícia. A gente espera realmente que a polícia faça a sua parte, né, e que a justiça também não se cale diante dessa lamentável, né, barbaridade que nós vimos ontem na capital baiana e que mancha o nosso futebol. Imagine, né, ao invés de falar do futebol, da beleza do espetáculo, né, dos jogos, dos grandes lances, a gente está hoje aqui abrindo a resenha falando de algo tão negativo, né, que sirva de exemplo. E como a gente viu o relato eu até via nas redes sociais ontem, de mãe que chegou na delegacia para ver seu filho, né, que estava lá que foi detido, né, e chorando e falando que não foi isso, que tirava dela para dar para o filho decepcioná-la, né, para você ter ideia. Agora, o que é que passa na mente dessas pessoas? É incrível, é lamentável. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos